Gente, vamos lá pro pós-jogo, né? Esse pós-jogo vai ser um pós-jogo que eu acho que não vai ser demorado, até porque a derrota deixa a gente muito irritado, né? E esse resultado foi péssimo para as previsões que o Fluminense tinha, péssimo resultado. E a culpa para mim tá na conta do seu Renato Gaúcho. Ele começou a literalmente escalando mal a equipe, né? Primeiro que o Fuentes não era para ser titular, titular era para ser o René. E outra coisa, depois ele colocou o Soteldo, que não vinha bem fisicamente, e você colocar o Soteldo é correr um risco. E aí ele quis ainda continuar com o erro. E aí ele colocou, manteve o Soteldo lá e o Soteldo não fez um bom jogo, quer dizer, então eu tô com o scout aqui, eu vou até colocar para vocês verem, o scout que foi feito pela Sérgio, para vocês terem uma ideia, né? Ah lá, o Fluminense teve 70% da posse de bola. E o que isso adianta? Roda, roda, roda e pouco faz. Tanto que assim, o Fluminense fez 43 cruzamentos, gente, 43. Somente 6 finalizações no gol. 3 bolas na trave. Então, quer dizer, 7 escanteios. Quer dizer, automaticamente o time literalmente muito mal no jogo de hoje. É, é, o time fez uma partida que chega a ser no mínimo difícil, no mínimo complicada. E aí esse resultado faz que o time tenha literalmente um jogo muito ruim. Muito ruim. É, fica uma pena você ver um jogo como esse, porque 45 mil, quando eu tava lá, vamos voltar lá no Scout. Vou voltar aqui, ó, pra gente ter uma ideia aqui, ó. 45.681 presentes no Maracanã, 42 mil. Então, quer dizer, bastante gente para ver na despedida do Arias, que foi um quebra-clima, que já era uma coisa complicada, a torcida até agradeceu o que o João Arias fez, porém a entrega foi péssima. Péssima entrega, o time fez um jogo ruim. Matheus Pereira deitou e rolou no primeiro tempo. Fuentes fez uma partida péssima. Freitas fez uma partida ruim. Os três do meio campo, assim, eu ouvi muita gente falando bem do Martinelli, mas não acho que foi um grande jogo. Para mim, o único jogador ali que você pode dizer assim que se salva na partida é Kevin Serna. Entrou bem no jogo e ele fez uma diferença bem grande no jogo. Agora, Cano, horrível. Everaldo entrou pior ainda. O Keno entrou, nada fez. Quer dizer, um jogo pavoroso. Podemos dizer que assim, o Fábio não teve culpa nenhum dos lances, porque tudo que foi em cima dele foi quase na medida de matar ele, mas assim, Samuel tentou, mas o restante, uma partida muito ruim, muito ruim. Então assim, o resultado foi o resultado literalmente justo pro Cruzeiro. Levou 2 gols no primeiro tempo, no segundo tempo a gente imprensou os caras, mas não tinha. Não fez um jogo para poder ganhar. Quer dizer, é um jogo que, poxa, esses 9 pontos poderiam colocar o frente na liderança. Creio que agora isso é. Creio não que seja impossível. Fazer 6 pontos eu acho muito difícil, porque você tem Flamengo e Palmeiras pela frente, mas vamos ver, ainda tem um jogo contra o São Paulo. Se você vai lá e consegue fazer 9 pontos nesses 3 jogos, você recuperaria esses 3 pontos perdidos, mas eu não creio. Particularmente, eu acho que pelo que o Fluminense fez, não é uma partida que merece. O Fluminense está jogando agora no time, com o time sub-20 contra o Corinthians e acabou de fazer 1-0. Um lance do cruzamento do lado esquerdo e o centroavante, o Kelvin, ele foi lá e fez 1-0, 1-0 em cima do Corinthians. O Fluminense está ganhando do Corinthians no sub-20, que colocou os meninos para jogar lá. Tá o Wallace Davi, tá o Riquelme Felipe e tá o Isaac jogando nesse jogo. Mas é o que eu falo, muito ruim o Fluminense nesse dia de hoje. Então, quer dizer, você demora 20 minutos para tirar Soteldo e tirar o
o cano do campo é muita coisa. Então a culpa para mim tá na culpa do Renato, tá, ficou na conta do Fluminense. Então, analisando friamente, assim, aí nós ficamos na sétima posição, porque a gente tinha jogo a menos, né? Agora a gente está com 11, 12 jogos, tem 2 jogos a menos ainda, mas mesmo assim, péssimo, né? Ah, você vai dizer, tem jogos contra o Ceará e contra o Novo Horizonte e contra o Mirassol. Lembrando que o jogo contra o Mirassol é em Mirassol, o jogo é duro. E contra o Ceará no Maracanã, jogando como jogou, não ganha. Não ganha. Vamos ser português bem claro, não ganha. Então, é simplesmente lamentar. Então, assim, ó, se eu fosse dar nota para esse time que entrou, que estava em campo, vamos lá, o Fábio eu dava nota 6, porque não fez mais do que ele. Por outro lado, Samuel 6, Thiago 5, Freitas 3, Fuentes 2, aí o René que entra no lugar dele 3, o Hércules 5, Martinelli 4, Nonato 4. Aí você entra o Lima depois, nota 2, que não muda nada. Soteldo 3, John Arias 5, porque tentou, também não fez um grande jogo. Cano 1, Everaldo 1, para não dar 0. Keno, nota 2. E dou nota 7 pro Kevin Serna, que fez a diferença. Então, para vocês verem como é que foi o nível desse time do Fluminense. Então, quer dizer, o Fluminense com séria dificuldade, o Fluminense teve o segundo tempo inteiro ao seu favor, mas de qualquer maneira, a bola estava no nosso pé, mas estava queimando. E é uma hora dessa que aí a gente fala, mas faz muita falta o Ganso. Porque não adianta você ter um monte de jogadores no ataque se você não tem quem faça essa bola chegar lá. Então, o ataque do Fluminense hoje foi extremamente inofensivo. Foi um time que não tinha direção, os ataques, não tinha uma forma de jogar um pouco mais agressiva. Não adiantava ficar com a bola. Ofensivamente, o segundo tempo do Fluminense foi péssimo e o Renato, para mim, o Renato total culpado da derrota de hoje, entendeu? Então, por exemplo, como ele veio com vitórias na conta dele no Mundial, hoje a derrota também está na conta dele. Então, assim, péssimo jogo. Assim, então não tem muito o que falar, não tem muito o que ficar aqui metendo pau. Só agora agradecer ao John Arias pelo tempo que ele ficou no Fluminense, pelo que ele fez, que ele seja feliz, mas também não quer ficar, segue seu caminho. Tô extremamente feliz com tudo que aconteceu com ele, mas de qualquer maneira não adianta. Aí eu ouvi muito a comemoração, porque o Fluminense teve 3 bolas na trave, gente. A bola do Freitas na trave, a bola do Thiago na trave e a bola do Lima na trave. Era para ter ganho, mas gente, não foi merecido. O time não fez por merecer nem empatar o jogo. Então foi só no peito e na raça, mas não fez para ganhar o jogo. Então a escalação começou mal desde o início. As mexidas não foram boas, as demoras na mexida foram pior ainda, e a arbitragem, eu vou guardar esse último minuto para falar da arbitragem. Que árbitro horroroso, parava o jogo o tempo inteiro, quando a bola era para dar vantagem não dava, quando era para fazer parar a jogada ele não parava, dava faltas invertidas, deu um cartão amarelo pro Cássio, totalmente assim, só para dizer que deu. O time do Cruzeiro, e eu não estou criticando o time do Cruzeiro, tem mais o que fazer mesmo, mas fez ser o jogo inteiro e ele não coibiu isso. Quer dizer, um árbitro fraco, sabe? Mas também eu não posso colocar na culpa da arbitragem. Não dá para colocar na culpa da arbitragem essa derrota do Fluminense. Essa derrota foi na conta do Fluminense, principalmente do seu técnico, que escalou mal a equipe, que o time jogou mal, e agora ficou claro que alguns jogadores não têm condição de jogar. Domingo contra o Flamengo, nós vamos ter todo mundo, porque ninguém suspenso. Compensação, não temos o área. Vamos ter a volta do John Kennedy, que creio que vai jogar, porque com esse time pavoroso aí, agora, e aí
Agora, todos os outros jogadores, horrível, horrível. É, e assim, não adianta também vir aqui colocar uma cruz em cima do Soteldo dizendo que foi o pior em campo, porque não foi. Para mim, ele jogou, não jogou bem, mas teve jogadores piores aí. O Fuentes pior, o Freitas pior, e aí vai o Nonato também horrível, mas é isso aí. O dia de hoje foi um dia que nada deu certo, então a derrota foi uma derrota que é doída, mas ela foi, podemos dizer assim, justa. Tá bom, gente? Deixe seu like, se inscreve no canal, tá bom? Um abraço.